Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema desse vídeo é as 3 temperaturas. Amém? Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 15 e 16, que vai nos dizer o seguinte: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amém, gente? Hoje eu queria falar com vocês sobre as 3 temperaturas, né? Aproveitar que tá muito quente. Brincadeira, não são as 3 temperaturas, né? Normal, mas as 3 temperaturas do crente, do cristão, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu gosto muito desses 2 versículos. Quando eu li, eu falei, uau, que versículo impactante, que versículo incrível, né? Eu gosto muito do livro de Apocalipse e eu sempre quis fazer um vídeo sobre esses 2 versículos, tá bom? E hoje vai ser o dia. Eu queria falar com vocês sobre as 3 temperaturas do cristão. Mas antes disso, eu queria falar o começo desse versículo começa assim: Conheço as suas obras. O Senhor Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe qual é o nosso nível espiritual, Ele conhece como que a gente tá com Ele conhece se a gente tem um relacionamento bom com Ele conhece se a gente não tem um relacionamento bom com Ele, se a gente tá meio assim, se a gente tem um pé no mundo e outro na igreja, enfim, Jesus, Ele nos conhece. Então a primeira coisa desse versículo é que Jesus nos conhece. Então não adianta você querer esconder alguma coisa de Deus, querer enganar Deus, porque não tem como. Ele te conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções e Ele conhece a nossa mente, tá bom? Gente, eu queria falar com vocês a primeira coisa, né? A primeira temperatura, que é frio. Vamos falar sobre a temperatura fria do cristão, né? Eu já fiz um vídeo, né, sobre frieza espiritual, mas não é esse foco, né? Sim, é claro que é do frio espiritual aqui, mas no seguinte, que muitas pessoas são frias espirituais, né? São mortas espirituais, ou seja, não conhecem a Deus. Aquelas pessoas que não aceitam Jesus na sua vida, que rejeitam Jesus, elas são frias, elas são mortas espiritualmente, né? Eu fiz um vídeo bem legal sobre isso. E eu queria falar mais um pouquinho, né, da nossa frieza espiritual, sabe? A pessoa que trata Jesus, trata a vida com Deus, trata o relacionamento com Deus de uma forma diferente, entendeu? Tipo, tá tudo bem pra ela não ir pra igreja de vez em quando, tá tudo bem pra ela não ler a Bíblia, não cultivar esse relacionamento com o Senhor. Então essa seria a temperatura fria, né? Aquela pessoa que não tá nem aí, que pra ela é indiferente, que tá tudo bem ser igual ao mundo, que tá tudo bem ter as mesmas atitudes, as mesmas falas que as pessoas do mundo, né? Essa é a pessoa fria, é o crente frio espiritualmente, é a primeira temperatura que eu queria falar com vocês, tá? E a segunda é a temperatura quente, né? Aquele crente que é quente, que ama Jesus, que segue Jesus, que cumpre os seus mandamentos, que tenta agradar a Jesus em todas as áreas da sua vida, que tem um relacionamento com Deus, que lê a Bíblia, que busca a Deus na oração, na palavra, de todas as formas. Claro que essa é a melhor temperatura de todas, né? O crente que tá sempre buscando ao Senhor. Então, assim, a melhor temperatura é quando o crente, ele tá quente, né? Quando a gente busca o Senhor todos os dias da nossa vida. E é claro que essa é a melhor forma de agradar ao Senhor, quando a gente é constante, quando a gente é persistente no nosso relacionamento com Ele. E eu queria falar da última temperatura, que essa é a mais importante, que eu queria mais ou menos tratar com vocês nesse vídeo, né? A gente já sabe qual é a temperatura fria, quente, né? Não é novidade, né, para nós cristãos, aquele crente que é frio ou aquele crente que é quente. A gente sabe, né, diferenciar os dois, mas o problema tá quando a gente sabe quem é aquele crente morno, né? Tem a temperatura fria, morna e quente. E aqui no versículo diz:
Conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus do céu, que versículo incrível, né? E fala aqui da temperatura morna. A morna, ela tá no meio das duas. Então, o crente morno é aquele crente que está no meio dos dois, que tá em cima do muro com Deus. Sabe, que um dia tá bem com Deus, outro dia não tá, outro dia quer ler a Bíblia, outro dia não quer. Então, assim, é aquele crente que você vê e fala, nossa, fulano é crente, mas não é tão crente assim, sabe? Então é aquela pessoa que é meio dividida em questão, assim, o relacionamento com Deus, a busca pelo Senhor sempre na sua vida, a leitura da palavra, a oração. Então é aquele crente morno. E o Senhor, ele tá falando aqui, ele tá falando que é melhor você ser frio ou quente do que você ser morno, porque morno é aquela pessoa que não tá posicionada na sua vida com Deus, aquela pessoa que tá em cima do muro com Deus. Isso é muito preocupante, gente. Você não pode estar com um pé na igreja e outro no mundo, ou você tem que estar com os dois pés na igreja ou com os dois pés no mundo. É isso que o versículo tá querendo dizer. É melhor que, Jesus tá falando aqui, é melhor você ser frio ou quente do que você ser morno, do que tá com o pé lá, tal, com o pé uma hora lá no mundo, outra hora na igreja. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que a gente viva na mornidão. A gente precisa ser frio, melhor não ser nada do que ser mais ou menos, entendeu? Jesus não quer essa inconstância na nossa vida espiritual. Ele não quer que a gente seja morno com ele. Ele quer que a gente seja quente, gente, quente. Mas se for pra ser morno, é melhor ser frio, porque não dá pra viver assim com Deus. Não dá pra tratar Deus de qualquer forma, achar que uma hora tá bem, outra hora não tá bem com Deus, uma hora quer estar na igreja, outra hora quer no mundo. Então, assim, não pode ser assim, gente. Nós não podemos ser mornos espiritualmente. O Senhor não quer isso para as nossas vidas. E a gente tá em tempos de definição. O Senhor quer que a gente seja definido, sabe? Ele não quer que a gente seja morno. Ou Ele quer que a gente seja frio logo de uma vez, ou Ele quer que a gente seja quente por inteiro, sabe? Buscar o Senhor todos os dias, ter essa chama, ter esse fogo dentro de nós. Ele não quer que a gente seja morno. Então a gente tá em tempos de definição na nossa vida. Todos os dias a gente tem que buscar esse tempo de definição e não ficar em cima do muro, ser morno. O Senhor não quer isso para as nossas vidas. E o mais legal é que o Senhor, ele sempre dá duas opções, né? Ele dá dois caminhos, ele dá duas portas, ele sempre fala sobre dois senhores, né? Ou servir a Deus ou não servir a Deus, sobre ser um servo fiel, sobre não ser um servo fiel, sobre fazer o bem ou não fazer o bem. Então Jesus, ele sempre dá essas duas opções para as nossas vidas, né? Em todas as áreas da nossa vida, sobre seguir o bem, sobre não seguir o bem, sobre ser uma pessoa justa, sobre ser uma pessoa injusta, sobre seguir a Deus ou não seguir a Deus. Então Jesus, ele sempre dá duas opções para a gente. Por isso que é preocupante ser essa pessoa morna, porque a pessoa morna não é nenhuma coisa nem a outra. Ela fica assim, em cima do muro, ela fica dividida, ela é inconstante, entendeu? Então por isso que é preocupante ser um crente morno. A gente tem que ser uma coisa ou nós temos que ser outra coisa. E aqui, gente, a gente pode ver a consequência do morno, né? Porque fala assim porque você é morno, não é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A gente sempre pode ver que as pessoas ou vão, por exemplo, ou vão preferir uma bebida quente ou uma bebida fria, né? Ninguém nunca, se vocês podem perceber que ninguém nunca quer uma coisa morna, né? Porque morna é uma coisa meio sem graça, né? A gente pode pegar o exemplo de uma bebida, né? As pessoas sempre vão querer uma bebida quente ou um chá ou uma coisa bem gelada, né? Tipo, morna é uma coisa meio assim, sem graça, né? Como eu já falei. Então, assim, é um exemplo para nós. Por isso que o Senhor, ele fala aqui do exemplo da mornidão, né? Porque é melhor ser frio ou melhor ser quente e não ser morno. E aqui é interessante que Jesus, ele fala sobre o morno, né? Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque você é morno. Então, gente, o vômito é sempre quando a gente, né, tá doente e tal e vomita, às vezes é porque tem algo de ruim em nós que a gente precisa colocar pra fora. O que Jesus tá querendo dizer? Que se você for morno, ele não quer que você faça parte do reino de Deus. Jesus não quer ninguém morno, sabe, para o seu reino, para a sua obra. Ou ele quer que seja frio ou quente. Por isso que ele fala aqui, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E é interessante, gente, que eu já vi muitas pessoas assim falar, quando você toma água morna,
não, acho que é até pura mesmo, tipo água morna. Você esquenta a água e ela fica morna e você toma e dá ânsia de vômito. Tem algumas pessoas que tipo chegam a vomitar quando tomam água morna, porque não faz mal. Quando chega no estômago, dá vontade de vomitar e colocar aquela água morna pra fora. Então é a mesma coisa, gente. Olha que coisa linda. Jesus, ele não quer ninguém morno na sua obra, na vida cristã, no relacionamento cristão, no relacionamento com Deus, na sua vida espiritual. Por isso que ele fala, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque Jesus, ele não quer ninguém assim, ele não quer ninguém morno. Então aquele cristão morno não adianta. Jesus não quer o cristão morno, o cristão que tá uma hora ali, que tá uma hora aqui, que uma hora quer servir a Deus, outra hora tá fazendo as coisas do mundo, uma hora tá agradando a Deus, outra hora não tá agradando a Deus. Então Jesus, ele não quer isso para as nossas vidas. Jesus nos chama para ser quentes, para termos a temperatura quente espiritualmente. Ele quer que o nosso coração arda por Ele, Ele quer que a gente busque Ele todos os dias da nossa vida. E quem faz esse tratar, né, na nossa vida sobre a mornidão é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. O Espírito Santo, ele quer que nós sejamos crentes fervorosos no relacionamento com Deus. E precisamos ser assim todos os dias da nossa vida. E não ser frio de jeito nenhum, e nem ser morno de jeito nenhum, mas sim quentes, fervorosos todos os dias, e que se importa com o relacionamento com Deus, que se importa de ser crente verdadeiro, né? E que não seja qualquer crente por aí que, ele é crente, mas é mais ou menos, né? Uma hora tá ali, outra hora tá aqui. Então Jesus, ele não quer isso para as nossas vidas, ele quer que sejamos firmes e constantes na sua presença, né? Quentes. E tem um versículo que eu acabei de lembrar, que se encontra lá em Levítico, capítulo 6, e no versículo 12, que diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Olha que coisa linda, né? Então é isso que o Senhor, ele quer para as nossas vidas, que o nosso fogo sobre o altar esteja aceso todos os dias e que ele não se apague, que a gente não vire um crente com a temperatura fria e muito menos com a temperatura morna, mas que possamos ser crentes que tá com a chama acesa todos os dias, que tá com o fogo aceso todos os dias, né? E que essa chama não venha se apagar nas nossas vidas. Que possamos ser crentes fervorosos, crentes que buscam o Senhor e que querem a sua presença acima de todas as coisas. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês no dia de hoje, né? E assim como esse calor insuportável que tá aqui, possamos ser assim na nossa vida espiritual. Quentes, fervorosos, até a volta do Senhor Jesus. Tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo, pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre as 3 temperaturas, Pai. Frio, mornos ou quentes, Pai. Senhor, que não venhamos ser frios espiritualmente, que não sejamos, Pai, mornos espiritualmente, Pai, mas que sejamos quentes espiritualmente, Pai. Que possamos te buscar todos os dias e que essa chama não venha se apagar. Não permita que nós sejamos, Pai, crentes mornos, Pai, que uma hora tá ali, outra hora tá aqui. Que não permita que sejamos inconstantes na Tua presença, Pai, mas que possamos ser constantes, Pai, com fogo no nosso coração, ardendo todos os dias pela Tua presença, Pai. Não permita, Pai, que venhamos a ser pessoas, Pai, inconstantes, Pai, frias ou mornas, Pai, mas que possamos te buscar todos os dias e que essa chama, Pai, nunca se apague nas nossas vidas até a sua volta, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Já compartilha para aquela pessoa, se inscreva, deixa o seu like e até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo.